porque a gente vai começar com a Raquel, depois a gente tem a Meirinha falando de dons e talentos, eu já vi uns slides, assim, da coisa mais linda. Depois a gente tem Marilene Vieira, pensa Marilene Vieira contra o emoção. E depois a gente tem Tiago Carvalho também, que está no óleo, no azeite, como diz o povo do Repeté de Jeová, para poder estar ministrando libertação para a gente. Raquel, é com você, minha linda, porque o Zap eu não tenho como botar agora. Dá pra gente ler, não é agora, não. Eu vou começar e daqui a pouco, se você conseguir me ajudar, eu te agradeço. Só vai ter que sair, né? Pra poder não, eu não tenho como mandar daqui pra lá, senão eu vou ter que sair e desmonta tudo. O medo dele é desmontar, sair. Tinha que pôr antes a gente perde. Agora não presta, não. Agora está. Então não vai ter, não tem como, é isso. A gente não vai conseguir. Tá bom. Então, tá. Vamos lá, deixa eu me apresentar e aí a gente vai começando. O que eu tô falando com a Tânia, de repente vocês não estão entendendo, deixa eu explicar, né, gente? Isso. É que eu tenho um material em Word para facilitar a compreensão de vocês de acordo conforme a gente for ministrando aqui, conversando aqui. Só que, se não der, não tem problema, depois eu dou um jeito da gente mostrar, tá bom? É porque, como é muitas ferramentas... ou então eu posso colocar no grupo. É muitas ferramentas que a gente está com medo de mexer e aí dá ruim. Então não vai ficar assim. Porque, na verdade, eu precisava mudar a posição da câmera para que vocês pudessem ver o meu computador que está atrás, tá? Mas vamos começar. Eu sou Raquel de Olinda, sou aqui do Rio, sou da Assembleia de Deus em Todos os Santos, mas congrego em Irajá. Trabalho com o Ministério Infantil, mas sou professora no secular também. E tenho um curso chamado Alfa Bíblia Kids, que fala da alfabetização através da Bíblia. Nesse curso a gente estuda um pouco como que você consegue alfabetizar as crianças usando como seu principal recurso a Bíblia. E aí a gente te mostra que é possível desenvolver esse trabalho de forma lúdica, de forma criativa, usando a palavra como seu principal recurso. Então, hoje, eu trouxe uma aula para a gente entender um pouquinho sobre isso e falar para vocês que, assim, o Alfa Bíblia, a proposta dele é que seja um projeto social que você pode desenvolver no seu grupo, na igreja, você pode desenvolver na comunidade onde você vive, passando esse momento, que se Deus quiser, em breve vai passar. Você tem um leque de opções para trabalhar com as crianças, esses conteúdos e o projeto, certo? Eu sempre falo isso e gosto de enfatizar que o Alfa Bíblia ele não é classe de EBD, não é também discipulado Kids. É um trabalho que você vai desenvolver com as crianças como reforço escolar. Então, nós vamos pegar os conteúdos que eles aprendem no secular e trazer, mas com o principal objetivo, textos bíblicos, tá? Então, você vai você alfabetizar as crianças, tanto no secular, né, na leitura e na escrita, quanto na Bíblia Sagrada, com os conteúdos, aprendendo a manusear e a entender os textos bíblicos, certo? E aí eu falei, Tânia, Marcita, fica comigo, porque Marcita também é professora, não é isso? Eu tô não. E aí, mas a Tânia já atrapalhar ela, gente, porque ela quer mostrar as coisas, a tela fica menor. Ah, tá. Mas depois vocês voltam? A gente volta! Tá bom, porque a tela fica mais reduzida, né? Deixa a gente abrir para você mostrar as coisas. A gente volta. Quando você falar assim, terminei, volta, a gente volta. A gente está prestando atenção. A gente sai direto. Tá. Então tá bom. Tá bom. Então, hoje, nós vamos... na verdade, eu trouxe, né, enfim, algumas atividades no Word, como eu falei, para que a gente pudesse refletir um pouquinho quais conteúdos você consegue trabalhar com um texto bíblico. Então, eu vou passar para o texto e depois, se eu conseguir virar o meu celular aqui, enfim, tá? De qualquer forma, depois eu tento disponibilizar esse material com vocês. O texto que eu separei foi Mateus, capítulo 12, dos versículos 33 ao 36. É um texto bem conhecido nosso.
E a proposta como seria? Eu vou mostrar para vocês como que seria uma aula com a visão do Alphabíblia aqui, certo? Nós, quando trabalhamos numa classe de alfabetização, no secular e até mesmo na igreja, quando é EBD ou culto kids, eu gosto muito de trabalhar com roda, porque eu acho que é importante esse momento das crianças estarem mais próximas de mim e entre eles, poder ter a possibilidade de trocar os olhares, de ter mais afeto, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com a roda. E no início dessa aula, eu ia propor que as crianças, que a turma sentasse em roda, ia mostrar uma imagem para que nós pudéssemos observar essa imagem e fazer um texto coletivo sobre o que estava sendo projetado ali. Porque na classe de alfabetização, nós trabalhamos muito leitura de imagens. E depois desse texto coletivo, as crianças iam falar o que estão observando, iam construir essa história. Aí sim, eu linkaria com essa passagem de Mateus 12, de 32 em diante. E aí, o que eu mostraria para eles? Mostraria a boca gigante. Estou conseguindo visualizar? Acho que sim. Eu não vou colocar ela em mim porque eu não tô. Eu vou tirar porque eu não tô em pé, tá? Eu mostraria para eles e a gente ia começar a conversar sobre esse texto. Então vamos lá. Sempre na classe de alfabetização, na visão da Alphabíblia, antes de nós trabalharmos qualquer atividade relacionada a conteúdos da parte pedagógica, nós vamos focar em ensinar para eles como manusear a Bíblia. Então, o primeiro momento sempre seria de leitura da palavra, para eles identificarem onde está o livro, para eles perceberem quais são as características daquele livro. Então, o foco principal é a palavra. E aí eu sugiro, sempre falo isso no curso, falo isso com as alunas, que na sala onde você vai desenvolver esse projeto, é interessante que você tenha uma caixa com Bíblias. Todas as crianças precisam ter uma Bíblia para o seu manuseio durante todos os dias, durante as aulas, né, diariamente. Então, antes de eu mostrar esse recurso aqui, abriria com eles a Bíblia, mostraria o texto, a localização do livro, explicaria um pouco sobre esse livro, quem escreveu, se está no Antigo ou no Novo Testamento, quantos versículos tem esse capítulo, ia levantar com eles essas hipóteses e eles iam manusear a Bíblia. Depois faríamos a leitura. E aí sim, depois disso, é possível a gente usar recurso, usar música, usar texto, enfim. Tem um leque de opções que você pode estar usando para enriquecer essa aula, para que ela tenha significado, para que ela tenha intencionalidade, tá bom? Então, depois de que eu fiz a leitura, e esse texto fala sobre isso, eu ia perguntar, mas crianças, vou fazer como se fosse com a turma, tá? Crianças, por que será que eu trouxe essa boca gigante hoje? No texto que nós lemos, fala alguma coisa sobre a boca? Ah, verdade, fala sim. Fala que a boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. E aí a minha pergunta para vocês hoje é: como está o seu coração? O que tem aí também nessa boca? Será que na sua boca tem reclamação? Será que na sua boca tem xingamentos? Peraí. E como é para as pessoas que escutam essas palavras? Será que essas palavras são doces ou será que essas palavras são, azedas? Eles vão conversar, vão interagir, provavelmente vão falar de um, de outro. Ah, fulano é assim, fulano é assim. Aí poderíamos até
perguntam, mas você conhece alguém que tenha a boca assim desse jeito? Nossa, mas o que será que Jesus nos ensinou nessa passagem para mudar essa situação aqui? Ele também falou, nesses versículos que nós lemos, que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos, não é isso? Se a árvore boa, ela produz frutos bons. E se os frutos forem ruins, essa árvore também está precisando, está faltando alguma coisa. E ele também disse nos últimos versículos que assim também será no dia do juízo final, que nós vamos prestar conta de tudo que fazemos, das nossas palavras, das nossas atitudes. E aí nós voltaríamos para a imagem, para, depois de explorar o texto bíblico, mostrar quais atividades você pode fazer a partir desse texto bíblico. Espera só um minuto. Porque a imagem, no caso, que eu separei, era de uma imagem de uma criança fazendo a pirraça com a mãe. Então, essa seria o primeiro momento, né? Leitura de imagens. Depois passaríamos para o texto e depois voltaríamos para as atividades que podem ser desenvolvidas. Então, é importante entender que nessa proposta nós vamos sempre separar os textos, as lições bíblicas, os textos que você quer trabalhar com o seu grupo e fazer a associação com os conteúdos, certo? Então, você consegue trabalhar e abre-se um leque de opções a partir de um texto bíblico de conteúdos da classe de alfabetização que você pode usar. Então, eu também falo que é preciso nós separarmos e ter qualidade nesses materiais que a gente for desenvolver. Por quê? Só um minuto. Espera aí. Porque mais do que nós trabalharmos com as folhas, com atividades em folhas, nós conseguimos trabalhar com jogos, com brincadeiras, com outras opções que vão enriquecer essa aula e vão trazer para as crianças esse conteúdo e esse aprendizado. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Por exemplo, vou falar com vocês um pouquinho sobre quais conteúdos que eu conseguiria trabalhar com esse texto na área do conhecimento de língua portuguesa. Então, eu consigo, quais são as duas palavras que aparecem muito logo quando você faz essa apresentação do texto bíblico? Ele vai falar das nossas atitudes, né, da boca e do nosso coração. Então, eu consigo fazer o lançamento de palavras com C e palavras C com cedilha depois que eu trabalhar o texto bíblico. E aí nós temos várias atividades que na classe de alfabetização são importantíssimas para a gente perceber a evolução das crianças e conseguir desenvolver um trabalho que tenha significado com eles. Então, por exemplo, nós conseguimos mostrar imagens para as crianças para que a gente perceba a escrita, que nível de escrita ele está, em que hipótese de escrita ele está, que é uma atividade que a gente chama de autoditado. Então, eu estou olhando aqui porque, como eu me baseei no que eu projetei no Word. Então, por exemplo, imagens como coração, caderno, boca, macaco, cadeado, camelo. Você pode dar as fichas para as crianças para que elas façam a escrita ou montar uma atividade em folha e que eles vão fazer a escrita naquele momento. Sempre que nós trabalhamos com autoditado com as crianças, é importante a gente pensar que
A atividade de ditado, ela não tem a questão só da memorização, como antigamente se trabalhava muito, por exemplo, dava-se uma lista de palavras para as crianças, elas tinham que ficar lendo, 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 e depois você vinha para que eles pudessem escrever as palavras. Nessa proposta é diferente. Nós vamos trabalhar as palavras com eles, mas permitir que eles escrevam da forma que eles sabem naquele momento, para que você tenha a possibilidade de perceber e de avaliar em que nível ele está e quais são as estratégias que você vai fazer para que ele avance. Então, uma das atividades seria essa. Uma outra que a gente consegue fazer com as crianças é separar alguns objetos que podem começar com a letra que você está, com a família silábica que você está apresentando ou não. Espera aí, deixa eu pegar algumas aqui, que já que a gente não consegue projetar lá, a gente vai dando nosso jeito, né? Pode pedir para que eles peguem alguns objetos e que eles escrevam a sílaba inicial das palavras. Por exemplo, que objetos são esses? Caneta, sim. Caneta começa com qual sílaba? Isso, com K. Como se escreve o K? E aí você vai conversando e eles podem fazer essa escrita, não necessariamente no caderno, pode ser. Vamos lá, vamos trazer para a nossa realidade em casa, né? Como a gente está nesse momento. Pode ser, se você tiver um quintal, pega um pedaço de giz com as crianças e faz com eles, vai fazendo de forma como brincadeira, não precisa ser necessariamente numa folha. Se tiver o quadro branco em casa, se tiver uma parede que você não se importa de fazer o risco, de repente, com o giz, ou então carvão, ou então até mesmo giz de cera numa folha de rascunho, enfim. Você tem várias possibilidades de atividades que você pode fazer. Lembrando que nós sempre vamos iniciar a partir de um texto bíblico, de uma história bíblica, e isso durante todo o nosso processo ele vai nortear e vai dar significado para as atividades que você vai fazer dos conteúdos escolares, tá? Então, por exemplo, caneta, e você pode escrever o resto da palavra, pedir só que eles escrevam a sílaba inicial. Isso se for com um grupo que você está começando agora, ou se for com os mais novos. As minhas crianças ainda não chegaram na classe de alfabetização, como eu faço? Você pode fazer só com a letra inicial, tá? Que elas escrevam só a letra inicial. E depois você vai mostrando o grau de dificuldade, o grau de dificuldade vai aumentando, tá bom? Então, nessa opção, você vai mostrar os objetos ou dar vários objetos e pedir que eles separem numa caixa com vários objetos. Separa para mim os objetos com a letra C. E separa para mim os objetos com a letra D, dependendo do conteúdo que você está trabalhando. Uma possibilidade. A outra é essa que eu falei, de escrever a sílaba inicial ou escrever a letra inicial. Se for um grau de dificuldade maior, escrever a palavra completa. Tesoura. Ó, deixa eu pegar aqui. Isso. Sim, vamos lá. Caderno. Tá? Então, essa seria uma outra proposta. Deixa eu mostrar. Peraí, deixa eu ver aqui para eu ver e a gente vai adaptando. Em matemática, nós podemos, nesse mesmo texto, pegando do texto algumas palavras-chave que você consegue perceber que linka com os conteúdos que você trabalharia numa classe secular, certo? Então, o que eu percebi nesse texto? E isso a gente aprende o passo a passo no curso, a gente vai trabalhando isso com as meninas para que elas consigam, com um grupo, para que eles consigam perceber que é possível fazer esse link do texto bíblico com os conteúdos para uma classe de alfabetização, tendo a Bíblia como principal recurso.
Então, nesse texto, por exemplo, quais foram as palavras que me chamaram muita atenção? Tá? Para quem está chegando agora, deixa eu só repetir. Mateus 12, dos versículos 33 ao 37, que fala, é aquela passagem da árvore e as suas frutas, e que fala que a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. São versículos que bem conhecidos. Me chamou a atenção. E aí, de início, né, pode ser dessa forma para que você comece a pensar como trabalhar com o grupo e começar a organizar as atividades que você precisa elaborar. Me chamou a atenção frutos, árvore, boca, de boa qualidade, palavras, coração. Então, depois que eu estudei, que eu refleti sobre esse texto, que eu li, prestei atenção, elaborei quais são os assuntos que eu consigo trabalhar, isso ainda só rascunhando, só montando. Depois, eu preciso ter noção, num planejamento anual de uma classe de alfabetização, quais são os conteúdos que nós precisamos abordar, quais são as matérias, nas áreas de conhecimento, língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, ensino religioso, quais são os conteúdos que eu preciso trabalhar durante o ano. E aí eu sim consigo fazer esse link, consigo montar o meu planejamento para abordar esse conteúdo com esse texto com os conteúdos, certo? Então, de início, seria o primeiro passo. Vamos, então, organizar assim, se fosse por passo. O primeiro passo seria o estudo. Porque, como eu costumo falar sempre quando eu falo sobre a Alfabíblia, nas aulas, nas lives, precisa primeiro fazer muito significado para mim. A Bíblia, para mim, precisa ser esse livro que é fascinante, esse livro que é recheado de histórias, de princesa, de herói, de desafios, de vitórias, de lutas. Primeiro precisa ter significado para mim. Quando eu consigo entender e começo a estudar, isso vai ser fácil quando eu for trabalhar com o grupo. Seja ele na EBD, seja ele no Discipulado Kids, seja ele no Culto Kids. O que eu falo precisa, antes de atingir as crianças, precisa ter significado para mim. Então, de repente, eu estou achando isso tudo muito difícil, será que eu consigo? Se for o teu chamado e se você buscar esse significado para você, é possível, é possível. E é muito prazeroso você perceber que a Bíblia é tão completa, que Deus é tão perfeito, que você consegue encaixar em todos os momentos, até na questão educacional. Você consegue extrair dela conteúdos que você vai trabalhar numa classe escolar e que faz todo sentido. Isso me chamou muita atenção. E o porquê a gente fala do Alfabíblia Kids? Eu já vou terminar, eu vou explicar, deixa eu só falar um pouquinho sobre isso. Porque eu já vi e conheço outros materiais excelentes para alfabetização. Só que o foco são os jovens e adultos. E por que não trabalhar com as crianças na idade que elas estão na alfabetização e despertar nelas leitores da Bíblia assíduos, mas que tenham prazer, que tenham interesse, que tenha significado para elas. Não é aquela leitura, porque eu preciso cumprir aquilo que a tia me falou, eu preciso ganhar o brinde depois de um certo momento. Não. O nosso objetivo é que eles cresçam, aprendam, se desenvolvam, mas que sejam apaixonados, que eles amem conhecer a Bíblia e que questionem, que entendam, que não seja só, eu li, só um leitor, né? Eu li, mas sei lá, depois de um tempo eu já não sei mais o que eu aprendi.
Não, que realmente fique neles, né? Que tenha realmente significado. Então, assim, expliquei para vocês como que seria, né? Como que eu normalmente faço para separar os conteúdos e depois aí mão na massa. Vamos montar as atividades, vamos montar esse planejamento, vamos desenvolver de forma lúdica e prazerosa essas atividades. Falando em atividades, nós hoje temos uma opção enorme, gigantesca na internet de atividades para fazer, para realizar com as crianças. Seja EBD ou no secular, numa classe de alfabetização também. Só que o que eu vejo é que que tudo que a gente pesquisa e busca, eu preciso adaptar para a minha realidade, para o meu grupo e fazer com que faça sentido com aquilo que eu estou apresentando. Então, as atividades que eu elaborei, sim, eu me inspirei em alguma busca, mas elas nunca serão cópia, eu não vou só pegar e passar. Não é esse o objetivo. O objetivo é que o professor alfabetizador, com perfil no Alfabíblia, vamos dizer assim, e eu acho que todo professor ele tem essa característica, ele é um pesquisador. Não adianta você falar assim, eu sou professor e eu não tenho trabalho. Não conheço. Não conheço um professor que chegue e fale, eu não tenho trabalho nenhum. Nós temos muito, muito, muito trabalho. Por quê? Porque eu preciso oferecer para esse grupo atividades de qualidade. Que eles tenham um desejo enorme de estar ali e que não fique com o gostinho de quero mais, que amanhã eu vou voltar. E eu não necessariamente não será com recursos mirabolantes, com atividades muito... voltaram, meninas! Voltamos! Porque se deixar, vocês voam! Tá bom, mas pode concluir essa parte, pode concluir, Raquel. Tá. Eu consigo, com ideias simples, desenvolver e fazer com eles atividade com significado. Então, eu trouxe até o recurso, que é algo que a gente usa na classe da EBD, que a gente usa no culto Kids, mas tentando trazer para vocês essa visão de que é possível, sim, desenvolver com eles atividades com significado, usando a Bíblia mais para alfabetizá-los, tá? E nada impede que você use esse material com jovens e adultos, né? Até mesmo com as pessoas mais maduras, mas adaptando. Eu não vou oferecer para eles essa árvore, essa boca, da mesma forma como eu vou fazer com as crianças mais novas. Tá? E aí, por exemplo, em ciências, eu consigo trabalhar partes das plantas do mesmo texto. Deixa eu passar aqui. Meninas, eu fiquei sem gente perguntando se podia adaptar para os mais velhos, mas, né? Pode adaptar para os mais velhos. Mas a sua linguagem vai ser diferente, a forma como você vai abordar vai ser diferente, e as atividades que você vai elaborar também. Isso é muito importante. Nós não vamos infantilizar os mais velhos. Nós vamos adaptar para que eles compreendam, você vai ter eficácia no seu trabalho, mas não infantilizar. A música que eu uso, por exemplo, eu botei aqui o Pororó, né, que é desse texto bíblico, que a gente consegue fazer a parte de trabalhar o corpo, de brincar com eles, essa parte mais lúdica. Sim. Eu não vou escolher a música Pororó para uma classe de mais velhos. Pode ser aquela, para a direita, para a esquerda. Exatamente. Ou alguma que tenha alguma coisa que lembre esse texto bíblico, porque sempre vai ser contextualizado com o texto bíblico, que você vai separar. Entendi. Aí eu coloquei, deixa eu só colocar aqui quais seriam os outros conteúdos, tá? Por exemplo, você consegue trabalhar em ciências as partes da planta, você pode cultivar com eles, você pode montar uma horta com eles, pode trabalhar plantas que são de paisagismo, plantas que nós comemos, né? Deixa eu ver aqui mais coisas que eu coloquei aqui.
Sim, alimentos que as folhas, os alimentos que as folhas fornecem. Então, tudo isso que eu elaborei aqui, que a gente conversou um pouquinho, parte de um texto bíblico e é possível alfabetizar as crianças através da Bíblia como nosso principal recurso. Você vai usar outros, mas é sempre a partir de um texto bíblico, é sempre a partir de uma história bíblica. Outro conteúdo também, que eu estou vendo aqui as minhas folhas, tá? Seria os 5 sentidos. Está falando de boca, então a audição, o paladar, o olfato. Espera aí, deixa eu ver aqui. O pessoal tá amando. Eu acho que o pessoal nunca tinha ouvido falar disso, hein? E em história e geografia, outro conteúdo, de repente, que você consegue trabalhar seria a vida no campo e a vida na cidade, porque você falou de natural. Exatamente. Então, assim, você consegue você tem um leque de opções partindo de um texto bíblico e alfabetizando essas crianças biblicamente. Olha que máximo, que fascinante isso. Eles vão entender que sim, Deus criou todas as coisas e que através da Bíblia eu consigo aprender tudo, todo o resto faz sentido. Muito legal. Parabéns. Muito lindo, lindo. Nós amamos, Raquel. Simplificado um pouco assim, porque eu me baseei em poder mostrar. E aí eu não tirei essa dúvida com vocês. Me desculpa, de repente no início pode ter ficado... Não, porque assim, eu até pedi, mandando antes, tem como aqui uma tecnologia, embora o vídeo não funcionou, né? E a Meirinha, eu tinha que preparar o texto dela. Ela mandou. Perguntando se... Ai, Jesus. Aí, mas na hora eu prefiro não arriscar, porque depois o negócio cai aqui, aí fica tenso. Gente, é a primeira vez que a gente está fazendo. Um dia a gente fica expert. É a primeira vez que eu estou participando dessa forma. Eu também nunca participei dessa forma, primeira vez. É muita tecnologia. Gente, assim... Eu não tenho palavras para te agradecer, minha linda, porque você sabe que eu te amo muito, muito, muito. Raquel, a gente fica tricotando nas madrugadas, né, Raquel? Raquel ia vir na nossa igreja esse ano, né? Mas vai eu sou convidada. Seria esse mês, né? É verdade, seria esse mês. A gente vai fazer o treinando MI lá na nossa igreja. Imagine eu e você, que coisa maravilhosa. O convite estamos nós três aqui. Vai ser bênção, muito obrigada. Gente, quem quiser o curso da Raquel, ela tem um grupo no Zap, tem no Face. No Face eu contei o livro Sem Palavras, né, Raquel? Aí eu contei tudo pra cantar o livro Sem Palavras, assim. Daqui a pouco ela começa a transformar o livro lá, alfabetizando. Eu falei assim, gente, como assim? Muita inteligência junto. E aí ela tem o curso fechado, mas tem o grupo que vocês podem entrar. Estavam da degustação do curso. Tem todos os contatos. No Face o grupo é fechado e lá a gente tem lives semanais com convidados para as pessoas entenderem um pouco mais. Então, no Face é Alfa Bíblia Kids. A gente tem o curso na plataforma, que aí o curso é pago. Eu não vendo material, pelo menos por enquanto eu não vendo, porque o meu desejo é que as minhas os alunos, né? Eu falo alunas porque a maior parte é mulheres, mas eu tenho certeza que tios também têm interesse nisso. Mas o meu desejo é que elas consigam elaborar e sejam autoras dos seus próprios materiais, entende? Isso. Entender o projeto, entender a dinâmica e elaborar e fazer. Porque eu não quero, já que eu falo com o professor pesquisador, eu não quero que seja cópia só do que eu elaboro. Quero que a pessoa entenda e pratique, bota de acordo com a realidade dela, porque, como a Flávia falou, e é verdade, eu acredito, todos nós podemos desenvolver de forma criativa. Só que eu preciso também abrir mão um pouquinho, de repente, de ficar parado, porque a pessoa precisa se movimentar mais, buscar conhecimento, como tudo isso que vocês estão fazendo. E olha que lindo vocês conseguiram hoje. E foi em busca, né, do desconhecido, mas é possível. Muito teste na madrugada, né, Raquel? Você participou. E, gente, a Raquel falou que não vende material, mas ela vende quando ela vai em cursos. Tá? Quem quiser adquirir também entra lá no privado com ela, na plataforma. Todo, o curso é na plataforma, e aí as aulas estão lá. Além disso, tem o canal no YouTube. Pra gente fechar isso com a Meirinha. Mostra a bolsa do sorteio. Bolsa do sorteio.
Quem entrou agora, olha só, gente, que bolsa linda que a gente vai estar sorteando. Arrasou. Muito linda. Ela é assim, né? É linda. Legal. Não é quadrada. Né? Raquel, muito obrigada, minha linda. Que Deus abençoe, que abra novas portas para o Alfa Bíblia, que alcance novas pessoas. Assim, que Deus realmente... Gente, assim, ela veio com o curso do Alfa Bíblia, mas vocês podem chamar a Raquel para pregar qualquer assunto. Ó, liderança, motivação, muita coisa. Eu já palestrei com ela, assim, né? Raquel, a gente fez um bate-papo. Ela é top, ela fica desse jeitinho aí, mas é Deus purinho na vida dela. Pode chamar. E pregação para criança também, ela não se veste de boneca, mas ela tem também. Olha o meu tamanho, não me visto. Ela vai de tia Raquel, top. Tia Raquel. Com certeza, assim, a unção tá com ela, fica as crianças sem piscar, olhando a ministração dela, tá? Essa é a minha querida Raquel Deolinda, coraçãozinho para você. Muito talentosa. Te amo em Jesus, minha linda. Também quero um print. Tira aí alguém um print. Aí, alguém tira print pra gente. Aí, gente. Ai, gente. Obrigada, tá? Muito bom estar com vocês. Espero que tenha conseguido contribuir. Como é que Deus marcou o encontro? Aconteceu de qualquer forma. É verdade. Isso. Muito bom estar com vocês. Fica com Deus Deus. abençoe. Tchau. Gente, como é que Deus faz, né? Gente, nós vamos receber a meirinha da Junta Mundial de Missões.